poderoso. Deus não só faz, mas tem jeitos específicos para que sejam feitas em ocasiões específicas. Embora tudo seja de novo, dentro disso existe o novo, e nós, como igreja, precisamos estar muito bem conectados, a ponto de entendermos de forma sensível como Deus quer se mover. Sensibilidade é extremamente importante para esses momentos de conexão, de comunhão, de contato, para que haja mover e principalmente a ação da parte de Deus sobre nós. Cultos é assim, onde nós geramos expectativa e vamos para a presença de Deus com o coração carregado de desejos, de anseios e de necessidades. E Deus de forma nenhuma se sente ofendido por isso. Pelo contrário, não há aquilo que Deus possa te dar que vá fazer falta para Ele. Independente do que seja, se for um milagre, Deus ainda terá todos os estoques de milagres que são necessários para aqueles que já nasceram, para aqueles que são nascidos e para aqueles que vão nascer. Não importa o tamanho da sua necessidade, se é um valor específico, não vejo problema nenhum e nem preocupação no coração de Deus em ter que dizer, calma, espera que eu vou ajuntar. Deus é Deus, mas culto, além de suprir nossas carências e necessidades, também está relacionado em atender demandas que foram muito bem estabelecidas no coração de Deus. Mesmo nós nos ajuntando com esse propósito de esperarmos no Senhor, o Senhor também vem para essa noite. E Ele não vem como alguém a quem simplesmente foi solicitado porque alguém do outro lado tem uma emergência. Porque alguém tem uma necessidade e se Deus é a fonte, então Deus é o lugar. Não, Deus vem porque Deus, assim como nós devemos amar a presença dEle e sermos tocados por Ele, Deus vem porque Deus ama a tua presença. Deus vem para ser tocado por você. Assim como nós acabamos vindo com o coração desejoso de senti-lo, Ele vem. Não é para sentir Ele sentir Ele tocar Ele falar com Ele. É para Ele ter comunhão, contato e conexão com você. É para isso que serve o culto. Para que demandas de ambos os lados sejam devidamente supridas, e quando há falta de suprimento da nossa parte em relação a Deus, nós não podemos questionar, nem reclamar, nem ficar chateado, se há falta também de ação da parte dEle para conosco. Deus está aqui essa noite, irmão, porque você está. Você não entendeu a importância da sua presença. Talvez você esteja muito, infelizmente, foi mal acostumado, no quesito mal mesmo, em ser maltratado, em ser mal valorizado, em ser desprezado, em ser esquecido, em ser ignorado. Por isso que não há reação mínima necessária quando eu digo, em relação à máxima da importância de você estar aqui. Eu vou dizer de novo, Deus está aqui por causa de você, irmão. Você sabe, é como se... Quem é Deus? É como se, mas não é ninguém importante. É a pessoa mais importante tratando você como a pessoa mais importante. É o Todo-Poderoso, gente. É o Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tissidikenu. Você está entendendo? É aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, é aquele que venceu o pecado, é aquele que está sentado sobre a sua cabeça, tem uma coroa. Deixa essa luz acesa aqui, está escrito Rei dos Reis. Não mexa nada no ambiente. É Ele. É Ele.
Ele está aqui por causa de você, irmão. Deus veio essa noite para ter um tempo contigo. Deus veio essa noite para tratar contigo. Deus veio essa noite para conversar contigo. Deus veio essa noite para ter uma comunhão contigo. E é claro, embora muito ocupado, ainda bem que Ele é onipresente. Ele consegue estar agora atendendo demandas lá do lado do Japão, que não tem nada a ver com culto, que tem a ver com o crente que está orando, e ainda assim, na sua máxima, por causa da sua onipresença, na sua máxima, através do seu Espírito Santo, estar aqui essa noite. Agora, cabe a nós fazermos jus a isso, fazermos merecer esse momento. Porque de tempo em tempo eu lembro, gente, eu não fui chamado por evangelho para ser um bom religioso. Eu nem presto para ser um bom religioso. Porque talvez para ser bom religioso não pode nem ter barba. E eu gosto da minha, e o meu Deus gosta de homem barbudo também. Porque se Ele não gostasse de homem barbudo, Ele não tinha botado barba na cara dos homens. Mas eu não presto para cumprir protocolo, rito, para simplesmente chegar ao final de um domingo à noite e colocar lá na rede social: paguei o culto. Paguei nada, eu vou continuar devendo, nunca vou conseguir pagar. Mas se não me pesa o coração a verdade da importância do encontro, do momento, da comunhão, do culto, me pode passar despercebido que o maior potencial da minha vida passou e eu não desfrutei, não aproveitei, e principalmente, se falando com Deus em adoração, eu não entreguei. Querido, você acha que é só 4 paredes pretas? Que é só luz, que é só fumaça? Que é só canção, música? Que é só janta para as crianças, estacionamento? Há uma linha tênue aqui entre os céus e o inferno, entre os céus e a terra. Nós só estamos muito bem guardados e abrigados porque esta casa agora está cercada de fogo, irmãos. Tá, pastor, eu não vi, não interessa. Ainda bem que você não viu, porque talvez você nem daria conta de lidar com as verdades espirituais das quais em um culto como esse é travado. Tem demônio tentando te tirar da igreja, te parar, distrair o teu pensamento. Tem demônio tentando agora gerar uma preocupação excessiva no seu coração. Ele está aí dizendo: esse pastor é exagerado, não tem nada a ver. Tem gente fazendo aí oposição através de pensamento. Tem uma batalha sendo travada, irmão. Jesus travou uma batalha na cruz e continua travando batalha toda quarta e domingo aqui nessa igreja por culto. Porque uma noite como essa pode não acontecer nada. Você pode, infelizmente, como alguns, acabar voltando pior para casa. Porque o que você recebe no teu coração tem muito a ver com como está o teu coração. Ou então, em uma noite como essa, onde tudo pode acontecer, gente, você pode voltar com o seu milagre, você pode voltar diferente, você pode voltar transformado, você pode voltar arrebatado, você pode voltar cheio do Espírito Santo, você pode voltar cheio da vitória, você pode voltar debaixo de cumprimento de promessa. Um ambiente como esse, Edinaldo, tudo pode acontecer. Por isso que sim, de fato, quem dança tem que se entregar, quem canta tem que se entregar, quem toca tem que se entregar, quem prega tem que se entregar. Por isso, quem serve tem que se entregar. Por quê? Porque existe muita coisa sendo decidida aqui. Gente, como tem coisa sendo decidida numa noite como essa. Talvez a pessoa que está aí sentada do seu lado, talvez tenha alguém sentado do seu lado que entrou com algo muito bem definido no seu coração, pronto para tomar algumas escolhas e decisões. Talvez haja alguém a quem disse: é a última vez que eu entro na igreja hoje, se Deus não falar comigo, deu. O choque de realidade é importante para nos parar para a verdade e entendermos a importância de cada coisa, cada condição, cada situação da qual nós somos expostos. Deus essa noite está trabalhando de uma forma aqui, de um outro jeito ali, de um outro jeito lá,
de uma forma aqui e de uma forma lá. O que nós não podemos como igreja, e nós não seremos assim, porque nós não somos e nunca fomos conformados. Repito, embora haja opressão, ação, embora haja muita situação tentando deter, barrar, parar, impedir, olha, nós permanecemos firmes e fortes. Firmes e fortes. 1 Reis 18:30, coloca ali por gentileza. Eu não sei o que eu vou pregar essa noite. Vou citar esse texto. E ter bois talvez saio dele. Deus falou ao meu coração quando eu te abracei, pastor Edson Lima, quando tu me abraçou. Quando tu me abraçou, Deus transferiu uma revelação de ti para mim. A junção acabou desencadeando uma revelação para a ocasião em relação a esse texto que diz: então Elias disse a todo o povo. Irmão, a vontade de Deus é que ninguém fique de fora. Só não vem quem não é povo. Porque tem gente que está no meio do povo, mas não faz parte do povo. Tem gente que anda com o povo, mas não é povo. Pertence a outras tribos, raças, porque fala outras línguas, pertence a outra nação, porque tem outras culturas, porque pensa de uma forma diferente, porque não trabalha pró, trabalha contra, porque não luta pela causa, luta contra a causa. Então Elias disse a todo povo, porque tem uma voz que só recebe no seu coração aquele que faz parte do povo. Quem não é povo não entende. Quem não é povo entende diferente. Não segue comando, não anda em obediência. Todo o povo. E nós não podemos se ressentir em saber que ocasiões específicas, pessoas específicas vão se revelar, dizendo: eu não faço parte desse povo. Ele falou para todo o povo, dizendo: chegai-vos a mim. A palavra, a direção, tem alguém a quem a faz. E não importa quem pensa que quem faz é privilegiado, porque não é e nunca será, não será jamais. Não tem privilégio nenhum. Se tem o pouco que tem, nem de longe compensa, por conta da responsabilidade. Elias diz: chegai-vos a mim. E todo o povo, todo o povo, vou dizer de novo, o povo, o que não é povo não foi, todo o povo se chegou a ele. E a ação daquele que trouxe a palavra, a liberação sobre o povo, agora é revelar a condição que o povo está. E aqui vem o tratamento de choque, porque nós não queremos ser vistos pelo nosso pior. Se puder evitar, ignorar, se puder deixar, melhor. Por que não falar das qualidades, das benécias, dos feitos, dos fatos, das habilidades, das conquistas, das excelências, das aquisições? Por que não falar do que se sabe da maturidade? Mas a ocasião de Deus é trazer para o povo aquilo que o povo precisa. Então Elias coloca o povo diante do altar
que representa a vida do povo com Deus e faz assim, ó. Quem é povo olha, sabe. Quem não é povo não entende. Quem é povo olha, sabe. Não estou orando tanto que eu devia. Não estou obedecendo a Deus o tanto que eu devia. Quem é povo olha, sabe. Que por fora a bela viola, mas por dentro o pão bolorento. Quem é povo olha, sabe. E vê o altar quebrado, vazio, quebrado, vazio e apagado. Meu Deus. Quem é povo olha, sabe que embora o altar de forma lamentável está naquela condição, sabe que aquele altar tem história. Quando se olha, se lembra do tempo da simplicidade e da humildade. Que olha, ia para a mata, e eu não tenho nada contra quem ora no monte. Eu só não oro porque eu ofereço a chave da igreja e falo, vem orar na igreja. Mas ia para a mata, ia para o monte, orava. A barriga doía como hoje, mas assim, doendo a barriga, jejuava, não tinha desculpa. Eu não consigo ficar sem café. Ei, Deus tinha prioridade na tua agenda. Eu preciso dizer para alguém, preciso dizer para quem eu não sei, para alguém, Deus tinha prioridade na tua agenda. Você tinha tempo para Deus. Quando você era menos importante aqui na terra, você tinha tempo para Deus. Quando você era menos importante aqui na terra, você era mais importante no céu, porque você tinha tempo para Deus. Agora que você está muito importante na terra, tua importância no céu está diminuindo, assim diz o Senhor. Deus fazia parte da tua agenda. Quantos esforços eram feitos porque você era apaixonado, você amava. Eu estou falando com alguém que o coração derretia quando ouviu o nome de Jesus, que se pegou algumas vezes assim, ó, com a boca tremendo e os olhos cheios de lágrimas em cima da Bíblia, que investia, gastava tempo em seu relacionamento, que não tinha preguiça e não achava caro um livro e que gostava de comprar Bíblia. Tudo para você era uma desculpa para estar na presença de Deus, não para sair da presença dele. Está muito ácido, irmão. Posso falar algo que vai doer o coração de alguns? Sabe por que eu não gosto de futebol e política? Por causa da idolatria dos crentes. Eu sou sério dizer, por causa da idolatria dos crentes. Eu podia até gostar um pouco mais de futebol e um pouco mais de política, mas eu não gosto porque quando chega esse período, irmão, é uma idolatria. Irmão, é idolatria. Não é patriotismo, é idolatria. É fato. Mas cancelou a oração na sexta-feira, dia dos namorados, e não cancelou no futebol. Irmãos, eu acho que é muito mais justificável para Deus eu cancelar a oração da sexta para ficar com a minha esposa, do que eu ficar com o menino Ney. Eu lá quero, irmão, passar a minha sexta-feira junto com o peludo. Eu quero, você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém criticou, eu estou falando algo do meu coração. Ninguém fez esse comentário. Mas essa inquietude em relação a esse momento, do fundo do coração, traz um esfriamento no teu coração. Estou dizendo que você não pode torcer, não estou dizendo que você não pode exercer o seu direito de cidadania. Longe de mim, imagina,
Os meninos se reuniram no sábado para assistir o jogo do Brasil. Lá na casa, pastor Edson, pastora Sandra receberam com muita alegria e foi uma bênção. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo só que o Senhor tem que ocupar um lugar no nosso coração de forma absoluta. Ele não pode levantar da cadeira e dar lugar para o menino Ney na época da Copa. Levanta, Jesus, que o Neymar chegou. O Neymar nem vai jogar, você quer saber? Não vai, irmão. E não vou discutir por isso. Elias olha e diz assim: quanto mais tempo vocês andam com Jezabel, mais tempo o altar permanece desse jeito. Olha, gente, o que vocês fizeram fez com que as coisas chegassem a esse ponto. Estamos sem referência de encontro, de culto, de adoração, de manifestação. Olha, gente, o altar só está em ruínas porque ninguém tem tempo para vir fazer a manutenção. O altar não tem fogo porque não tem ninguém para carregar lenha. O altar não tem adoração porque não tem ninguém para colocar adoração sobre o altar. Irmão, eu vejo alguns urubus de plantão, juízes das causas espirituais, aí criticando a igreja, internet adentro, se esquecendo que se eles são povo, eles fazem parte delas. Quando as coisas não estiverem tão bem quanto você gostaria, eu quero que você entenda que você também faz parte da culpa. É culpa tua também. É culpa tua. Se a oração de um justo pode muitos seus efeitos, é porque você não está sendo justo o suficiente para se entregar em oração. É responsabilidade nossa, não é minha. É nossa. Elias olha aqui, ó, o profeta vai apontar, ó. O profeta vai apontar. Olha como é que está o altar. Olha como é que está o altar. Esse lugar tem história. Esse lugar tem história. Quanto tempo mais as coisas vão permanecer assim? Quanto tempo mais você aguenta andar vazio de Deus? Disfarçando que você está cheio, fazendo cara de adoração. Quanto tempo mais você vai aguentar sem um verdadeiro quebrantamento? Não, você sabe que as coisas não estão bem. Você sabe que as coisas não estão bem. Você sabe como torná-las melhor. Mas quanto tempo mais você vai conseguir disfarçar? Deus essa noite quer te trazer de volta. Deus esta noite quer te atrair para a presença. Deus essa noite quer reacender esse altar que um dia queimou. Tem gente que só presta se estiver cheio do Espírito Santo, começa a esvaziar. Aquilo que fazia parte da vida antiga começa a voltar.
Reflita um minuto, reflete um minuto. Como é que está o teu altar hoje? Como é que está o teu altar hoje? Um minuto, reflete. Como é que está o teu altar hoje? Como é que você está disfarçando? Como é que está o teu altar hoje? Reflete um minutinho. Povo, nós precisamos fazer alguma coisa. Olha como é que está o altar. Ô povo, nós precisamos fazer alguma coisa. Olha como é que está o altar. Ô povo, nós precisamos fazer alguma coisa. Olha como é que está o altar. Vocês subiram um monte, viram os profetas de Baal em ação. Irmão, não adianta rir dos profetas de Baal se o teu altar não tiver fogo também. Que adianta rir dos profetas? Baal, ai, se tu és Deus, manda fogo, e nada. Adianta rir dos profetas de Baal se não tiver fogo no seu altar? Sem o altar, as condições são as mesmas. Sem o fogo no altar, eles são os mesmos. Como é que está o altar? A Bíblia diz que... gente, pequena bem não custa nada. O trabalho mais pesado é o do profeta. Depois do culto, quem carrega a unção precisa saber disso. Depois do culto, vão querer matar o profeta, tá? Depois do culto, vão querer matar o profeta. Eu sei disso. Depois do culto, retaliação em relação à unção. Depois do culto, vão querer matar o profeta. Jezabel diz assim, assim como ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. Depois da unção sempre vem a retaliação. Depois do culto vão querer matar os profetas. Você que aí profetiza, você que anda em unção, revelação, você que anda na presença, você que ora e busca a Deus, você que veio para fazer a diferença, sempre depois do culto vão querer matar os profetas. Faz parte. Não se preocupe. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. E enquanto está cuidando daqueles que estão na ativa, Ele já está preparando um exército. Dizendo, quando Elias disse, Senhor, ficou só nada. Eu tenho ainda 7.000 escondidos para levantar e confrontar. E mais surria lene que endorou sedenia na camandoroba calabacai. E me andarila soro chora denia nosa da cai. O chat GPT está roubando a tua conexão, teu lugar de revelação. Preciso dizer, irmão. Que seja uma ferramenta que sirva para a glória de Deus, não para roubar a glória de Deus. Até quando
vamos conseguir lidar com a realidade de como está o altar. Quanto tempo mais de inadimplência, de vazio, de sequidão, de fingimento de espiritualidade. Gente, olha como está o altar. Vamos deixar assim ou vamos reparar esse altar? Vamos consertar? Vamos deixar assim ou vamos fazer alguma coisa? Ei, vamos deixar assim ou vamos fazer alguma coisa? Não, me ajuda aí. Vamos deixar assim ou vamos fazer alguma coisa? Vamos deixar assim ou vamos fazer alguma coisa? Elias, conta comigo. Ô Elias, eu não aguento mais ver as coisas desse jeito. Ô Elias, eu posso orar 1 hora. Ô Elias, eu posso servir no ministério infantil. Ô Elias, eu posso cozinhar para as crianças. Ô Elias, eu posso carregar água para o pessoal do louvor. Ô Elias, eu estou disposto a ajudar. O que eu posso fazer? O povo que desfruta da unção que vem do altar é o povo que luta para que o altar do Senhor esteja reparado. A Bíblia diz que Elias começa, junto com o povo, a juntar o que estava separado. Irmão, a ausência é sinal de distanciamento. Elias vai ajuntar o que está separado. Você faz parte do altar? Você faz parte do altar? E por que você está andando longe? Por que você anda ausente? Por que você anda? Você faz parte do altar? Por que você está sumido? Você faz parte do altar? Por que você só vem no domingo? Você faz parte do altar? Sexta-feira tem oração de quem é do altar. Você faz parte do altar? Tem uma igreja missionária em Barra Velha que tem uma meia dúzia de pessoas lutando para continuar. Você faz parte do altar? Por que você fica ofendido quando se fala de dízimo e oferta? Por que você acha que é exagero fazer culto na quarta-feira? Ai pastor, coloca o futebol no telão. Irmão, sai pra lá, Satanás. Quem quiser vir adorar a Deus, vem. Quem não quiser, fica com o Neymar. Fica com o Neymar. E eu sei que tem gente aplaudindo porque está disfarçando. Eu sei, irmão, que tem gente aí aplaudindo, mas só está disfarçando. Só está disfarçando. Faz parte do altar. Distante. As pedras têm que ser ajuntadas. Elas têm que estar juntas. Pedra separada é altar quebrado. Pedra separada é altar quebrado. Vamos ajuntar as pedras. Vamos juntar as pedras. Vamos juntar as pedras. Interessante que eram pedras naturais, não eram confeccionadas. Eram cortadas a grosso modo, cada uma com um formato e um tamanho específico. Nenhuma era igual à outra. Nenhuma era igual à outra, mas todas elas se encaixavam perfeitamente, compunham o altar do Senhor. Traz a pedra da palavra para cá, bota aqui. Traz a pedra da intercessão, coloca aqui. Traz a pedra da diaconia, coloca cá. Traz a pedra do ministério de louvor e bota ali. Traz a pedra da dança e coloca também. Traz a pedra do ministério infantil. Vai trazendo as pedras. Colocou. Todo mundo junto. Todo mundo junto, está todo mundo ali, está todo mundo unido, está todo mundo em um só, está todo mundo ali ligado, estão todos conectados, não tem ninguém longe, aqui está todo mundo. Próximo texto.
E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, do qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. 32. E com aquelas pedras edificou o altar. Agora sim, edificado em nome do Senhor. Antes não. Depois, começou a cavar em volta do altar aqui, valeta, a expressão ali é rego, é valeta, aqui, valo, ao redor do altar. Segundo a largura de 2 medidas de semente, vai. Então armou a lenha. Ai meu Deus. A Bíblia diz que sem lenha não há fogo. A eficiência da execução está no processo de preparação. Quem não se prepara, não executa com eficiência. A eficiência da execução está no processo de preparação. Gente, quem quer fogo tem que trazer lenha. Quem quer fogo tem que trazer lenha. Tem que acordar de madrugada, como a profeta falou, vai cortar lenha. Tem que vigiar durante o dia para não perder lenha. Vai orar, jejuar, vai ler a Bíblia, vai buscar lenha. Nós não geramos fogo. O fogo não pode ser produzido por nós. Nós somos carregadores de lenha. Carregou, então armou a lenha, dividiu a adoração, o sacrifício, a ação, colocou sobre o altar o bezerro. Depois da lenha, o fogo não é para queimar a lenha. Gente, o fogo não é para queimar a lenha. O fogo é para queimar a adoração. A lenha é para manter o fogo queimando a adoração. Então o fogo não é para queimar a lenha. O fogo é para consumir o bezerro, o sacrifício, a adoração, transformando em fumaça e fazendo subir até as narinas de Deus. A lenha está ali com essa finalidade. Colocou o bezerro em pedaços e pôs a lenha, vai. E disse: enchei de água os 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram o segundo. E disse: fazei ainda. E fazei a terceira vez. E assim o fizeram, vai. De maneira que a água corria ao redor do altar. Eu gosto disso, não vou entrar nesse manto, mas eu gosto de saber que a oferta mais escassa naqueles dias, por 3 anos e meio, sem chuva, era água. E eles ofereceram a Deus o que eles menos tinham. Eles ofereceram ao Senhor aquilo que as pessoas não tinham água na boca quando olhavam, porque a boca estava seca. Oferecer, irmão, aquilo que tem sobra é fácil. Aquilo que não está faltando é fácil. Difícil é tirar o raro, o escasso, e colocar diante do Senhor. Adiante. E eles derramaram água, vai. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: agora vem a hora. Agora vem a hora de orar, missionária Sueli. Oração e ação tem tempo determinado. Não podemos inverter a ordem. E a ordem não é absoluta. Depende da situação, é a ordem. Se é ação ou se é oração. Tem coisa que a oração vai na frente da ação. E tem coisa que a ação vai na frente da oração. Nesse caso aqui, Elias chega à conclusão que aquela situação não se resolveria apenas com oração. Nós temos que consertar o que está estragado, temos que preparar um ambiente e depois levantar a Deus um clamor. Por quê?
Se nós oramos antes do concerto, Deus vem e não se manifesta porque não gosta daquilo que está vendo. Então vamos preparar um ambiente agradável a Ele e vamos orar a Ele para que Ele se manifeste no nosso meio. Agora vem a hora da oração. Tem muita oração não atendida, sendo promessa. Tem muita oração não sendo respondida, sendo palavra. Porque antes de orar, você vai ter que se consertar. Vai ter que consertar. Pastor, eu estou orando e as coisas não mudam. Se as coisas não mudam, quem tem que mudar é você. Estou orando e as coisas permanecem do mesmo jeito. Então quem não pode permanecer mais do mesmo jeito é você. Agora é hora de falar com Deus. Como é que está o altar aí, Pedro? Arrumado, consertado. Certificou-se que cada coisa está no seu cada qual, que tudo está correto. Deus é exigente, vai descer e precisa ver e receber o que nós estamos oferecendo para Ele. Pastor, pode fazer. Está tudo certinho? Então nós vamos orar. Deus nunca vai deixar de se manifestar em um ambiente que está agradável a Ele. Embora haja exceção, mas dificilmente Deus vai se manifestar em um ambiente que Ele não recebe. E o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, manifesta hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz, conforme a Tua palavra fiz, conforme a Tua palavra fiz, conforme a Tua palavra eu fiz, conforme a Tua palavra eu fiz. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o coração para trás. Responde-me, Senhor, responda-me, para que esse povo conheça que Tu és Deus, Senhor, e és Deus que Tu fizeste tornar o coração desse povo para Ti. E o céu se abre, porque Deus esteve assistindo tudo isso o tempo todo. Deus esperou o seu momento. Ele sempre esteve pronto, esperando um lugar, um coração, um ambiente. Deus sempre esteve pronto, esperando um faminto, um altar que o agrada. Deus estava lá, desejoso, com suas bolas de fogo na mão. A hora que tiver do meu jeito, eu mando bola de fogo. A hora que me agradar, eu mando bola de fogo. A hora que me adorar, eu mando bola de fogo. A hora que orar, eu mando bola de fogo. Eu imagino o Senhor lá no céu assim, ó, com as bolas de fogo. Então, o céu abriu. Ah, irmão, se fosse hoje, ia dizer que é disco voador.
lá, olha lá, olha lá, olha lá. E o fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, até as pedras. Até as pedras. E o pó, nem o pó ficou de fora. E ainda, ó, lambeu a água que estava ali na valetinha. Ele, ó, lambeu a água que foi derramado sobre o altar. Sabe por que Deus recebeu tudo? Fica de pé comigo, por favor. Sabe por que Deus recebeu tudo? Porque foi o holocausto, foi a lenha, foi as pedras, foi o pó e foi a água. Poderíamos em uma outra ocasião, quem sabe, falar sobre esses elementos sobre o altar. Foi o holocausto, foi a lenha, foi as pedras e o pó e também a água. Sabe por que Deus recebeu tudo? Porque quem adorou a Ele não economizou. Sem reserva. Economia. Na presença de Deus, entrega. Entrega. Sem reserva. Sem economia. Na presença de Deus, entrega. Tem gente que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E quem sabe permita a Deus nós orarmos hoje para que esse fogo queime aqui também. Mas tem gente que ainda não foi por conta da sua preocupação com a sua reputação. O que vão falar se viu um homem que nem eu chorando? Vão dizer o quê? Você é espiritual? Você se entrega? Você tem um coração quebrantado? Nós não falamos mal de quem se entrega. E também não falamos de quem não se entrega. Nós só oramos, Senhor. Por que ele é tão geladinho? Por que ele é tão frio? Por que ele é tão paradinho? Derrete. Alguns nós pedimos, Senhor, traz um quebrantamento para o coração. Outro, Senhor, derrete aquela pedra de gelo ali, Jesus. Você está entendendo, amado? Lá e criou bacia toconha mandoriba candariba sura bacalabahai. Deus está falando no meu coração aqui, ó. Você não sabe como é que está nesse lugar. Deus está dizendo assim, ó, de vez em quando você tem que pregar assim, senão o povo fica mal acostumado. Pensou, irmão? Eu estou falando assim, Ele está me guardando aqui. Irmão, é uma loucura. Deus fica assim, ó, vai, fala. Não fala agora. Aí eu fico dentro de mim, ai, seu, essa eu não vou soltar. Solta que eu estou mandando. De vez em quando você tem que falar assim, senão o povo fica mal acostumado. Eu fui batizado no fogo. Incendiado pelo fogo. E vou subir no fogo, meu irmão. Tem uma espécie, eu sou do Paraná. E eu já vou orar, eu sou do Paraná. Sou do pé vermelho, vermelho mesmo. Se olhar no meio dos dedos, é tudo vermelho por causa do barro. Lá no Paraná tem muita plantação de cana de açúcar, né, Vodita? Para cortar a cana se bota fogo no canavial. Depois se corta. É interessante que quando você coloca fogo no canavial, eu já vi, a bicharada que está lá dentro sai correndo. Mas sai. O que está escondido lá sai.
Irmão, não fica. Tem muita coisa que está ficando porque está faltando fogo. Começa a botar fogo aí que você vai ver que tem coisa que não vai ficar. A bicharada sai correndo, sai porque tem medo do fogo. Só que quando você entra dentro do canavial para cortar a cana, né, Peixoto? Você entra dentro do canavial para cortar a cana, o que você mais acha é cobra morta. A bicha é tinhosa, ela quer enfrentar o fogo. O fogo vem, ela diz, não vou sair não, aqui é meu lugar. Ó, irmão, eu preciso mandar esse recado. Não é para ninguém não, é para cobra. Ou ela corre ou ela vai morrer queimada, irmão. Ou corre, porque lá já vem o fogo. Ou corre ou morre queimado, ou corre ou morre queimado, ou corre ou morre queimado. Eu preciso orar por pessoas essa noite. De hoje teu altar assim não passa. Corre para cá que eu quero orar. Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de concerto. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. O sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, se dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, eu quero é a ti. Se meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as Os canções pastores mais me lindas ajudem pra com a imposição de mão cantar. junto com os Se eu não intercessores. for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes?
Escute aqui. Porque a revelação ainda está muito fresca. E o entendimento espiritual de Deus em relação à sua palavra precisa ser passado. Eram 3 anos e meio sem chuva. A chuva não voltou enquanto o altar não foi consertado. A chuva não voltou enquanto o fogo não caiu. Três anos e meio, seca. Elias repara o altar. Elias ora, cai fogo. Conectado a essa cena, em um outro lugar, Elias ora. Elias ora. E agora vê no céu, não é uma bola de fogo. É aquilo que não se via fazia 3 anos e meio. O que você está vendo, Elias? Eu estou vendo uma nuvem, tamanho da mão de um homem. A nuvem voltou, porque o fogo trouxe chuva. Olha que loucura, o fogo trouxe chuva. Foi o que tu falou hoje de manhã, Lauren. Deus me faz lembrar agora. Eu achei muito louco quando tu falou de manhã, fogo e chuva. Eu falei, meu Deus, como é que encaixa dentro do mesmo contexto? Agora entendi. A chuva só voltou porque agora tinha fogo no altar. Eu me preocupo com o fogo, Deus se preocupa com a chuva. Eu me preocupo com o fogo, irmão. Quando você trouxer o fogo de novo, vai voltar a chover em áreas da sua vida que estão em sequidão. Quando você consertar o altar, vai voltar a chover em áreas de paralisação na sua vida. Quando você consertar o altar, se prepare, porque eu já estou vendo uma nuvem tamanho da mão de um homem. Isso é um sinal que vai chover. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão assim. Eu vou pedir isso, eu vou pedir para os nossos intercessores e até você orar com você. Isso aí. Isso aí. Por favor. Temos pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo. Alguém vai orar junto com você. De forma rápida eu vou te explicar. Olha aqui, Janeide. Janeide, eu vou te explicar de forma rápida. Nós vamos orar, as línguas estranhas vão vir aqui, nesse coração aqui, ó, que a Bíblia diz, Deus nos dá a língua estranha no nosso coração e nós confirmamos na nossa boca. Você vai ser batizada hoje com o Espírito Santo. Vai vir no teu coração e você vai trazer a confirmação falando. A parte do Espírito é colocar dentro de você, a parte da Janeide é colocar para fora. Pode orar por ela, Jennifer. Rande ala sora canto rede que mandarabacai. Rebanto roba sorrabaca mandaraba suria. Ripalabra anchondo rosso tocome a que te comanai. Rebalaba suri becanto roba camahai. Rebanda rabachora bequeme halabacai chora. Isso, pode botar pra fora. Isso, ajuda a segurar ela, irmão, tua esposa. Isso, Rick, ajuda também. Em nome de Jesus. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Rachora te que mandaraba sore que. Jesus.
achar alguém a quem você possa abraçar essa noite? Acha um crente aí do teu lado, fala, vem cá, eu quero te abraçar. Rapaquiamantura bacandare bacai. Recharabasora bacabacai. Poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está, dia e noite, eu te amaria, dia e noite, dia e noite, eu te amaria. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você